Psicofonia e desobsessão, parte 2. Enfermo espiritual. O espírito desencarnado, em condição de desequilíbrio e sofrimento, utiliza o médium psicofônico com as deficiências e angústias de que é portador, exigindo a conjugação de bondade e segurança, humildade e vigilância no companheiro que lhe dirige a palavra. Enfermo espiritual. Os esclarecedores permitirão aos espíritos sofredores que se exprimam pelos médiuns psicofônicos, tanto quanto possível, em matéria de desinibição ou desabafo, desde que a integridade dos médiuns e a dignidade do recinto sejam respeitadas. Enfermo espiritual. 4. Convém observar que há médiuns psicofônicos para quem os amigos espirituais designam determinados tipos de manifestações que lhes correspondam às tendências, caracteres, formação moral e cultural, especializando-lhes as possibilidades mediúnicas. Nós fizemos alguns recortes do livro Desobsessão, ditado pelo espírito André Luiz, na psicografia de Chico Xavier. E é bom que todos nós que lidamos com a mediunidade possamos acessar esse livro, porque é um livro bem simplesinho, mas que aborda o comportamento do médium, a postura de quem está conversando com o espírito desencarnado e o preparo para as reuniões, a questão da alimentação, a questão do pensamento, das conversas, e principalmente no dia da reunião, desde que a pessoa levanta da cama até a reunião, os cuidados deverão ser grandes, porque a espiritualidade superior vai ligando os desencarnados que estarão participando mais adiante, no decorrer do dia, lá na reunião. Essa ligação, ninguém precisa ficar assustado, porque essa ligação é pelo pensamento e eles utilizam os elementos fluídicos, as correntes vibratórias das ondas mentais, para facilitar a comunicação. Mas, como dizem os espíritos que coordenam essas reuniões, esses irmãos são tratados antes. Eles não são levados de qualquer jeito assim para a reunião, porque aí o médium não suportaria, porque às vezes a pessoa está enlouquecida de ódio, de revolta. Então a pessoa recebe um primeiro tratamento e depois então é ligada à reunião e a determinados médiuns. E é muito importante a gente observar a questão da especialização, porque às vezes o médium, e nós temos tido contato com esse tipo assim de espíritos que estão, inclusive, com a forma animalizada, a forma perispiritual animalizada, porque a pessoa se envolveu em tanta coisa errada que ela se sente um animal, ela se sente um monstro, e ela então, como tudo é no pensamento, ela se apresenta assim, tal como se imagina, tal como pensa. Então é preciso todo um respeito e um carinho com esses irmãos e irmãs, exatamente para que eles possam receber o socorro que necessitam. Tanto quanto nós também somos pessoas necessitadas e nem sabemos
como estaremos após a morte do corpo de carne. Então, todo esforço de caridade, de paciência, de tolerância, serão, todos esses esforços serão muito bem-vindos, porque nós estamos numa enfermagem espiritual e cada médium tem a sua especialidade, mas a pessoa que está coordenando, que está conversando, que está esclarecendo os irmãos desencarnados, precisa se preparar mais ainda. E nesse livro Desobsessão, do André Luiz, ele mostra também como o esclarecedor deverá se preparar. E as condições morais, as condições, as posturas de comportamento durante o dia e durante a vida de um modo geral. Então é bastante interessante que possamos, todos nós que nos interessamos pela questão do tratamento espiritual, e ele vai especificar no livro vários tipos de enfermos desencarnados, que nós só destacamos alguns, mas ele vai destacar vários tipos exatamente para facilitar a compreensão de todos que estamos lidando com a questão do tratamento espiritual, a questão da desobsessão. Porque, na verdade, atualmente, nós vivemos uma epidemia obsessiva no planeta. Daí tanta dependência química, tanta violência. Que Jesus, então, nos abençoe a todos nesses propósitos de socorro espiritual.